Olá, você que está em casa já deve ter ouvido falar sobre alguém que passou por uma situação de ter um ente desaparecido ou já deve ter visto na televisão vários quadros envolvendo essa questão. Também já deve ter ouvido falar do Portal Esperança, que já completa 16 anos. Mas se não ouviu, nós vamos falar sobre esse assunto agora, que é muito importante e que também tem toda uma prevenção para que não haja tantos desaparecidos. Hoje, atualmente, em todo o estado, são 6.900 desaparecidos. E para falar sobre esse assunto, eu estou com o presidente do Portal da Esperança, Gerson Maior, e também com Vanderlei Redondo, delegado de polícia titular da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas do Estado. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois, até porque a intenção, né, é muito válida. Nós temos hoje 6.900, como eu falei anteriormente, desaparecidos, e sempre é válido lembrar, porque o Gerson fala muito sobre isso, mas a prevenção é o caminho, né, Gerson? Obrigado pela presença. Obrigado a você pela oportunidade. E nós trabalhamos sempre a parte da prevenção. E até é interessante, sempre me perguntaram, né, quantas pessoas do Portal da Esperança já ajudou a localizar. E hoje, felizmente, ao lado do delegado titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, posso dizer que, na verdade, quem faz a procura é a polícia. E nós ajudamos, dentro do possível, com divulgação e tudo mais, mas a nossa bandeira realmente é a parte preventiva. Eu queria que você falasse sobre esses 16 anos de caminhada e de busca, né? E com vários parceiros, graças a Deus, cada vez mais hoje a delegacia está completando quase 2 anos, né, delegado? Sim. Então, eu acho que só vem a somar esse tipo de ajuda que iniciou, né, um pouco com o teu trabalho, Gerson. É verdade, eu lembro do tempo que nós bradávamos por um tema que as pessoas pouco queriam debater, talvez até nem acreditasse tanto na causa, mas nós acreditamos, continuamos, lutamos e hoje, felizmente, temos essas edificações que surgiram com uma delegacia especializada, com quadros permanentes na televisão, a divulgação constante na mídia. Isso tem ajudado muito, porque com o tema em evidência, a gente pode trabalhar em busca de novas políticas públicas e reforçar sempre a parte preventiva, enquanto se faz a procura daqueles que estão desaparecidos, lutar para que não aconteça esse tipo de caso com uma criança, por exemplo. Agora, delegado, essa ajuda é bem-vinda, mas a delegacia tem participado ativamente e vários casos têm sido resolvidos, né? Com certeza, Amanda. É um trabalho que a gente já vem fazendo já há quase 2 anos. Só para se ter um número, quando criamos a Delegacia de Pessoas Desaparecidas aqui do Estado, nós contávamos com quase 19 mil pessoas desaparecidas no nosso Estado. Hoje esse número está oscilando entre 6.800, 6.900 pessoas. Mas é um trabalho que a gente está fazendo todos os dias. A nossa equipe hoje está fazendo um trabalho em Joinville, né? Então são vários casos, até de procura de familiares também, não seria o foco da nossa delegacia, mas procuramos ajudar. Recentemente agora de uma filha que não via a mãe há 45 anos, do interior de Xanxerê. Então são trabalhos aí que nós estamos fazendo, realizando todos os dias. Além disso, também aproveitando a abordagem de moradores de rua, né, que fizemos um pouco ano passado. Esse ano agora estamos fazendo esse trabalho junto com o Ministério Público, o Dr. Daniel Paladino, de Direitos Humanos, no sentido de identificar essas pessoas, né, que nós temos vários casos aqui no nosso estado, em que pessoas faleceram e foram enterrados como indigentes. Então, é um serviço preventivo que a gente está fazendo em identificar essas pessoas, né, para ver se tem documentos, se não estão com documentos. O que fazemos é a coleta de impressões digitais através do Instituto de Identificação, né, do IGP, que acompanha esse trabalho. Então, um trabalho que é inédito a nível de Brasil. É verdade. Agora, Gerson, você estava me falando que uma questão, trabalhando ainda, voltando a falar dessa questão da prevenção, né, e contando também com a ajuda da polícia, mas eu acho que dentro da escola também dá para se fazer um trabalho diferenciado e você vem trabalhando bastante para isso, né? Sim, a escola eu penso que realmente é o caminho. Hoje, Santa Catarina, nós podemos colocar que tem se tornado um modelo de gestão no Brasil quando o tema é desaparecidos. São várias iniciativas que começaram aqui em Santa Catarina. Nós temos realizado uma ampla campanha de divulgação. A Polícia Rodoviária Federal, numa parceria com a Delegacia de Polícia, está divulgando em todo o estado, nos postos
da polícia os cartazes com fotos de pessoas desaparecidas, com as dicas de prevenção. Enviamos para toda a rede municipal de ensino, numa primeira etapa em Florianópolis e São José, cartazes e manuais de orientação, prevenção e cidadania. Os terminais de ônibus estão com os painéis, com as fotos das pessoas desaparecidas. Os aeroportos também receberam cartazes, painéis. Nós estamos realmente divulgando o máximo possível a isso. Mas eu temo que um dia tudo isso possa se perder, porque nós somos agências de passagem. Alguns irão nos substituir ou não. Então nós precisamos perpetuar esse trabalho, para que não se perca o que foi realizado até aqui. E aí sim eu penso que o único caminho é conseguirmos inserir na escola a prevenção como uma disciplina. O dia que nós tivermos um professor formado em prevenção, pós-graduado, doutorado em prevenção, aplicando isso em sala de aula, o dia que nós tivermos um aluno precisando gabaritar em prevenção, aí nós teremos formado uma nova geração e a prevenção irá fazer parte do dia a dia, independente da situação em casa, se há estrutura ou não, as crianças vão aprender e quando adultas, elas vão ensinar aos filhos. Então nós iremos fazer o inverso do que ocorre hoje, que não há uma estrutura familiar e a escola, infelizmente, hoje também não tem como ensinar porque não faz parte do ensino. Nós precisamos inserir disciplina nova chamada prevenção. Até porque vocês estavam me falando anteriormente que grande parte são dos adolescentes, aquela fase mesmo de descoberta, né, delegado? Principalmente que a gente tem um número muito grande, são dos conflitos familiares, né? Então, a situação que a gente está vendo no dia a dia, e hoje a gente vê casos de crianças, 11 anos, deixando um bilhete para os pais, dizendo que vai tratar da própria vida. Sim. Né? Então, a gente está tentando aí, conversando aí com os pais, conselho tutelar, né? Para se tomar providências nesse sentido, porque é um número muito crescente, principalmente que se conhece por redes sociais e sai de casa sem saber quem está, com quem que ela vai se encontrar. Então, isso é um número crescente que nós temos em nosso estado e de maneira geral em todo o Brasil. Entra dentro do sentido da prevenção que você estava falando, porque redes sociais hoje são um caminho para o bem e para o mal, né? Ali tem acesso a tudo e nem sempre os pais, dependendo da idade, estão preparados para lidar com essa tecnologia, né? Então não conseguem acompanhar. Agora existe também o registro dos pais, familiares, que você estava falando, que vão lá, prestam a queixa, o filho volta, ou o ente, né, familiar volta e não consegue, e não vão lá tirar e continua-se como um registro de desaparecido, né, delegado? O que a gente solicita que tão logo esse ente retornou para o seu lar, que ele volte à delegacia para fazer o boletim de reaparecimento. Um número grande que nós temos, hoje desse número de 6.800, mais ou menos, nós podemos diminuir muito se essas pessoas retornarem à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Nós estamos já com a criação da delegacia bloqueando o RG, documentos de veículos, CNH destas pessoas que constam como desaparecidos. Aí eles serão obrigados a ir a uma delegacia registrar o reaparecimento para providenciar esse documento. Até para vocês poderem ter um balanço e um acompanhamento nesse quesito, né? A gente sabe que a família, após receber seu familiar, seu ente querido, novamente ao lar, a emoção toma conta e eles esquecem todos os pormenores, digamos assim, né? Mas é de suma importância que as pessoas saibam que dar baixa também enaltece ou faz a polícia trabalhar de forma mais efetiva com os números, né? Que são o que vocês acabam trabalhando para poder diminuir ainda mais os casos de desaparecidos. Gerson, 16 anos do portal, várias parcerias, como a gente iniciou falando, mas o que dá para se tirar dessa sua luta aí constante com relação à busca pelos desaparecidos? Eu penso que é um aprendizado constante, né? A cada dia a gente descobre coisas novas. Há pouco eu ainda conversava com o pessoal dizendo que se nos retirássemos de cena hoje, poderíamos fazê-lo de cabeça erguida porque realizamos um bom trabalho. Mas ainda há muito por se realizar, ainda há muito para se conquistar, ainda há muito para se buscar. E eu penso que as pessoas aí fora, a gente tem um slogan, né, que a gente pede que sejam os nossos olhos, mas que tenham um pouco mais de profundidade nisso. Não basta apenas olhar um cartaz, está desaparecido, não. Começar realmente a questionar em casa, conversar em casa, porque o problema começa normalmente dentro de casa. E grande parte do desaparecimento hoje está comprovado bem de dentro da própria família, de dentro do próprio lar. Então que as pessoas, além de serem nossos olhos, sejam realmente os nossos parceiros. O
que nós temos aprendido com esse trabalho é que o primeiro passo, quando você realmente consegue solucionar um caso, a alegria, a emoção do reencontro, independente do que aconteceu. E que os próprios pais, principalmente os pais, quando tem um filho adolescente que fugiu de casa nesse reencontro, que não parta apenas para a briga, para uma constante retaliação, e sim converse com os filhos para que aquilo não venha a reincidir. O delegado pode confirmar isso, nós temos muitas reincidências também em casos de jovens que desaparecem. Então nós precisamos mais do que nunca, nós temos aprendido isso, é o diálogo, é a conversa em casa e as parcerias aí fora para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais amplo, buscando os resultados necessários. Se fosse para vocês falarem, eu tive um familiar desaparecido, só para a gente dar um manual aí para quem ainda não sabe o que fazer. Eu tive o registro, percebi, eu sei que tem um tempo limite para dar queixa, é isso? Não existe mais? Não. E como é que é o procedimento? Mas só que isso aí se criou um hábito. Sim. Mas no momento que houver o desaparecimento de um ente qualquer, primeiro, contato com alguns amigos, familiares, para ter desaparecimento da criança ou do adulto, né, que seja. Aí deve-se dirigir a qualquer unidade da Polícia Civil e registrar a ocorrência. E no momento em que é registrado hoje a ocorrência em qualquer ponto do estado de Santa Catarina, encerrou o boletim de ocorrência, a nossa delegacia recebe de imediato aquele BO. Então, nós acompanhamos todos os casos do estado de Santa Catarina. Agora, onde fica a delegacia? Aqui na Avenida Osmar Cunha, número 263, junto ao 1º Distrito Policial. Tá certo. E no caso de eu ter o meu ente familiar desaparecido e querer mais uma ajuda, mais um espaço para divulgação, como é que eu faço para procurar o portal? Pode entrar em contato pelo nosso e-mail, que é portal@portaldaesperanca.org.br, ou entrar em contato com a delegacia, que vai fazer esse contato, essa parceria para que a gente possa fazer divulgação em cartazes, todo o meio possível. E realmente eu acho que é buscar divulgar o máximo possível quando isso ocorrer, mas principalmente ter um cuidado especial, tentando evitar que venha acontecer novos casos assim. É o cuidado dentro de casa, dentro do lar, né? Bom, eu tenho um filho de 14 anos, eu sei bem como é isso, é um trabalho contínuo, mas eu acho que hoje em dia, com desestrutura familiar, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o caminho é qualidade, porque muitas vezes a gente não consegue ter a quantidade, né? Com as famílias sempre trabalhando, enfim, algumas até desestruturadas. Qual seria o caminho de prevenção dentro de casa? Claro, inicialmente a conversa, né? Mas com um perfil de família que temos hoje, às vezes mães solteiras, pais solteiros, né? Muitos pais hoje eu vejo com a guarda da criança, que era uma coisa que era estranha antes, né? Qual seria o caminho de prevenção, já que ainda não temos esse caminho dentro da sala de aula? Penso que buscar realmente o resgate da conversa familiar, do amor, da compreensão. E até eu aproveitar essa questão da prevenção e dizer para as escolas que nós estamos à disposição para trabalhar com todas as escolas, fazer um trabalho pontual de orientação, de prevenção com os alunos, enquanto aguardamos que venha se tornar realmente uma disciplina e possa haver um trabalho constante e que a gente possa fazer um trabalho em conjunto da escola com os pais. É importante isso, que a escola chame os pais para conversar, para que os pais também tenham essa orientação para depois poder conversar com seus filhos. Porque não basta dizer para a criança, não faça isso, não pegue carona com estranho, não aceite coisas estranhas na rua. Por que não pode fazer isso? Então, não diga apenas não faça, oriente o porquê. O que poderá acontecer se ela correr essa situação de risco? A criança tem que ter esse discernimento, esse conhecimento do que pode ocorrer, porque senão ela ficará curiosa. E na curiosidade ela poderá querer experimentar, até porque alguns coleguinhas experimentam essa situação de risco. Faz parte da idade, né? Idade, a curiosidade. Certeza. Na delegacia, fazendo o boletim de ocorrência, faltou a palavra, fazendo o boletim de ocorrência, aguardar e como é que pode acompanhar o passo a passo? Bom, aí telefonando para a nossa delegacia, né, 48-3665-5595, ou pelo e-mail desaparecidos@pc.sc.gov.br. A maioria dos casos nós entramos em contato, né? Então logo a gente receba o boletim de ocorrência, qualquer ponto do estado, a gente procura entrar em detalhes, algumas informações que são omitidas no boletim de ocorrência, né? Que a mãe às vezes brigou com a filha, ou, por exemplo, o filho tem problema com drogas. Então nós temos muitos casos que a gente, conversando com a mãe, com o familiar, para saber os motivos, né, desse desaparecimento. Então aí nos ajuda para saber se é uma fuga
ou não propriamente um uma desaparecimento. Birra, de repente. Gerson, alguma ressalva, delegado? Eu gostaria só de mencionar que nesta semana agora foi motivo de orgulho para nós, por enquanto, e eu acredito que vai ser agora totalmente no mês de agosto, que nós, juntamente com o deputado Valmir Comim, deputado estadual, foi apresentado, o projeto de lei, que é uma política estadual de pessoas desaparecidas para o estado de Santa Catarina. Então, passou na terça última agora na Comissão de Constituição e Justiça e vai dar um parâmetro muito grande para nós, para esse trabalho, principalmente que a nossa delegacia também cabe a identificação de cadáver. Então, aqueles, por exemplo, no ano passado foram mais de 30 enterrados como indigentes em Santa Catarina. Isso tem uma família, ele tem um nome, e aí nós vamos passar a fazer exames de DNA dos familiares, guardar esse material. Então, um projeto muito bom, que realmente estudamos muito, batalhamos nesse sentido para ser um exemplo também a nível de Brasil. Gerson? Eu lembro que em muitas participações e matérias, uma das reivindicações que nós tínhamos era a criação de uma delegacia justamente para isso, poder buscar essas políticas públicas feitas por quem tem o conhecimento e sabe realmente o que é necessário para trabalhar no tema. E isso mostra o avanço de Santa Catarina pela causa, o quanto nós avançamos realmente e o quanto, lógico, ainda precisamos continuar avançando mais.